Desde a saída do Jorge Jesus, após aquele ano mágico de 2019, o Flamengo vem sofrendo bastante, procurando um técnico que pudesse chegar às glórias que o Mister chegou. Domenech, Rogério Ceni, Vitor Pereira, todos demitidos. Até mesmo Dorival Júnior, que ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil, não foi suficiente para derreter os corações rubro-negros. Porém, agora a última tacada de Landim e companhia pode ter sido mais do que certeira. E nessas horas, os rivais torcem para que o casamento acabe em fracasso. Enquanto os flamenguistas cruzam os dedos e se preparam para o que pode ser uma hegemonia pelo território nacional. De imediato, já são 2 vitórias em 2 jogos. Mas para isso continuar dando certo, as brigas de ego terão que ser deixadas de lado. Será que eles conseguem? Por isso hoje, você vai conferir tudo que Tite fará no Flamengo. Mas antes, deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Ademar Bach, ou para os mais íntimos, Tite. O técnico chegou à seleção brasileira em 2016, após ser transformado o Corinthians em 2015 em uma verdadeira máquina. Tite, no comando dos paulistas, terminou aquele ano sendo campeão brasileiro, com melhor ataque, melhor defesa, mais gols marcados, menos gols sofridos, melhor mandante e melhor visitante. Dominante do começo ao fim. Claro que antes disso, Adenor também teve Mundial e uma Libertadores em 2012, para melhorar ainda mais esse baita currículo. Após a hegemonia, ele foi para a seleção brasileira e ficou à frente da amarelinha durante 2 ciclos de Copa do Mundo, em 2018 e 2022. O final, você já sabe o que aconteceu. Não terminou com o título nenhuma das vezes, mas ainda assim, foi a melhor opção que tínhamos no momento. Correndo paralelamente, o Flamengo viveu dias difíceis antes de 2019, mas por ter feito uma baita reestruturação, o Mengão conseguiu chegar em 2019 com dinheiro no bolso e podendo investir sem medo. Gabigol, Gerson, Bruno Henrique e Arrascaeta foram alguns dos principais homens que chegaram na Gávea. E para melhorar, no segundo semestre, contrataram Jorge Jesus para fazer esse time dar liga. E foi exatamente o que aconteceu. Um Flamengo dominante tomou conta do país. Cada partida deles era um espetáculo à parte. Golaços e exibições encantadoras marcaram aquele ano. Além de, claro, da final da Libertadores com 2 gols do Gabriel Barbosa, que não podia ser de um jeito diferente. Da Libertadores, bota pra dentro e a pressão aí, ó. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música, é gol do Mengão! Gol! Épico, memorável, o maior momento da história do Flamengo! Porém, após um ano mágico, o Mister precisou voltar à Europa por problemas pessoais e a diretoria deu algumas cartadas procurando alguém que conseguisse chegar próximo ao que ele tinha feito com aquele elenco. Porém, todas as tentativas falharam e foram fracassadas. Primeiro, o antigo auxiliar do Guardiola, o Domenech Torrente, que chegou em cima do salto, mas nunca fez o time dar certo. Resultado, demissão após tomar muitas goleadas. Depois, chegou o promissor Rogério Ceni, que ainda conseguiu vencer 3 títulos por lá, mas que não foi o suficiente. Tchau e benção para ele também. Renato Gaúcho foi o nome para substituí-lo. E apesar de um belo início, não teria como resumir a passagem dele melhor do que com um único nome, Daverson. Após o fracasso, o romântico Paulo Sousa chegou no Rio de Janeiro, mas péssimos 6 meses foram suficientes para ele voltar para Portugal. Então surgiu Dorival Júnior, vindo do Ceará, e com a missão de salvar a temporada do Flamengo. E apesar de ter conseguido isso com muito êxito, como a Libertadores e uma Copa do Brasil, ele não tinha aquele glamour necessário, então não teve seu contrato renovado. Para substituir, chegou ele, o melhor genro do mundo, Vitor Pereira. E esse nome dispensa apresentações e comentários, talvez o maior fracasso de todos. Voltou para Portugal para cuidar da sogra. O último antes de Tite foi o Jorge Sampaoli, que não caiu nas graças dos torcedores e teve sua passagem inteira marcada por confusões e trocação de socos no vestiário e nos treinos. Então, o Tite, o melhor nome possível para o Flamengo, e talvez o Flamengo também seja o melhor nome possível para ele. O treinador brasileiro já se mostrou capaz de formar times vencedores e com obediências táticas que nenhum outro técnico da América Latina pôde acompanhar. Tite chegou ao Flamengo após um ano de fracassos e com a meta de planejar a temporada de 2024 do seu jeito e com as escolhas que ele achar necessárias, tendo total carta branca dentro do clube. E apesar do foco ser apenas para a próxima temporada, o ano de 2023 ainda pode ser promissor para os corações rubro-negro. O Flamengo atualmente está na 3ª posição do Campeonato Brasileiro, a 9 pontos do líder Botafogo, uma distância ainda grande, mas que já chegou a ser de 14 pontos. E mesmo com os pés no chão, a torcida já acha possível alcançar o fogão. Tite tem 2 jogos no comando do Fla, com exatamente 2 vitórias, 3 gols marcados, nenhum gol sofrido, vencendo o Cruzeiro fora de casa e o clássico contra o Vasco no Maracanã. Os 2 jogos que eles venceram, já dava para ver a equipe com o dedo do Tite. Lá ele, principalmente contra o Vascão. O jogo estava 0 a 0 e bem pegado com chances para ambos os lados. Então, aos 30 minutos do segundo tempo, ele tirou Bruno Henrique para colocar o Luiz Araújo, fazendo o Gerson deixar de ser um volante e virar o meia esquerda. 20 segundos depois, gol do Flamengo, gol de Gerson, gol de Tite. Fora de campo, ele também está cativando os corações dos torcedores,
Elogiou o amor da torcida e toda a cultura do time, além de adorar o Rio de Janeiro. Agora, uma entrevista dele virou assunto nas redes sociais. O jornalista perguntou: Tite, em quanto tempo você acha que o Flamengo vai adquirir sua cara? E ele respondeu: o Tite que precisa adquirir a cara do Flamengo, não o Flamengo que precisa adquirir a cara do Tite. O Adenor sabe mesmo falar bonito, mas a gente sabe que o projeto da diretoria não é para esse ano. O Flamengo já prometeu ao treinador que ele poderá reformular todo o elenco para o ano que vem, e todos os seus desejos de contratações de atletas serão atendidos. O Flamengo projeta investir em torno de 300 a 400 milhões de reais em contratações para a temporada de 2024. A ideia seria de uma reformulação grande no elenco para o ano que vem. De acordo com alguns portais de notícias, a diretoria irá se esforçar para encerrar o mandato do presidente Rodolfo Landim com títulos, para ficar forte politicamente. 5 nomes estão no radar e com negociações rolando para chegarem na Gávea. Nicolás de la Cruz, jogador do River Plate, quase foi para o Flamengo na janela de julho desse ano. Apesar da negociação ter fracassado naquele momento, o empresário e o jogador gostaram do projeto apresentado, e se nenhum clube europeu atravessar a negociação, de la Cruz pode fechar contrato com o Flamengo já em janeiro. Marcos Leonardo, pedido por Tite, o jovem atacante santista já vem conversando com clubes europeus e dificilmente ficará no Brasil no próximo ano, mas o Tite requisitou que o Flamengo iniciasse uma conversa com o staff do atleta. Danilo, lateral direita da seleção brasileira e da Juventus da Itália. Essa também é outra contratação complicada. A Juve recém renovou o contrato do jogador, e ele é um dos capitães da equipe italiana. Bruno Mendes, zagueiro uruguaio, companheiro de seleção de Arrascaeta e Nicolás de la Cruz. O jovem defensor tem contrato com o Corinthians até dezembro desse ano, e a renovação não está sendo nada fácil. Há boa chance do zagueirão ir para o Rio de Janeiro em 2024. Léo Ortiz, outro zagueiro. Ortiz chegou a ser convocado algumas vezes para a seleção brasileira por Tite. Viveu problemas de lesão entre 2022 e 2023 e passou por muito tempo sem jogar. Ainda assim é um zagueiro promissor, e a diretoria do rubro-negro tentará sua contratação na próxima janela. Porém, vale lembrar que, embora seja um baita treinador, montar elencos nunca foi o forte do Tite, e seus principais trabalhos sempre foram com times já feitos por outros treinadores. Até mesmo em 2016, quando tentou montar um elenco para o Corinthians. Acabou contratando nomes como Giovanni Augusto, Guilherme, Marquinhos Gabriel e Marlone. Além das contratações, muitas saídas também devem acontecer, como o Rodrigo Caio, que tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano, e a diretoria não tem planos de renovar, e nem mesmo a chegada do Tite, que sempre gostou muito do zagueiro, deve mudar a situação. No meio do ano, o rubro-negro já estava disposto a liberar o jogador caso chegasse uma oferta interessante, mas ele optou por seguir até o final do contrato. Nessa temporada, Rodrigo Caio entrou em campo apenas 9 vezes, somando 582 minutos jogados. Outra possível saída também é o Felipe Luiz, que apesar de ainda ter a situação indefinida, é difícil que tenha um contrato renovado. Ele também não deve seguir no clube, mas o provável é que ele vire parte da comissão técnica do Mengão. Quem também não tem a permanência garantida é o zagueiro Davi Luiz, que apesar de ter renovado o contrato até dezembro de 2024 de forma automática, por ter cumprido metas pré-estabelecidas, o jogador ainda vai se reunir com a diretoria para definir seu futuro. O David foi procurado recentemente por clubes de fora do Brasil e deixou em aberta a possibilidade de uma transferência caso seja bom para todos os lados. A situação do zagueiro Pablo também está indefinida, mas pode mudar com a chegada do técnico Tite, com quem trabalhou no Corinthians e chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Na última janela de transferências, ele recebeu alguns contatos, mas optou por seguir no Flamengo, e agora pode ver a sua história no clube mudar de vez. Tite também precisa recuperar a confiança de alguns jogadores, como Gabigol, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha, que foram convocados por ele para a seleção brasileira, mas estão longe de jogar um bom futebol. Tite no Flamengo é algo que os rivais precisam torcer para dar errado, e os rubro-negro cruzarem os dedos para dar certo. Afinal, todo mundo sabe do potencial que ele tem. Então, se esse casamento dá certo, se esse casamento progredir, uma futura hegemonia no Brasil pode acontecer. O que você acha que vai acontecer com o Flamengo sob o comando do técnico Tite? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.